Lula pode se tornar inelegível ainda em 2026, hein? Será que rola isso? Ia ser uma coisa muito bacana, cara. Eu não sei, eu confesso para vocês que eu não sei não, tá? Porque tirar o Lula dessa corrida corre o risco da esquerda conseguir botar um nome melhor que o Lula, né? O Lula, bem ou mal, a gente já conhece a porcaria que é o Lula. Mas eu ficaria satisfeito de ver o Lula inelegível. E o mais engraçado é o seguinte: o motivo para o Lula se tornar inelegível seria o mesmo da inelegibilidade do Bolsonaro no caso do desfile de 7 de setembro. Com uma diferença fundamental: o Bolsonaro se tornou inelegível depois da eleição de 2022, porque o desfile foi em 7 de setembro, então o julgamento acabou acontecendo depois da eleição só, então ele chegou a concorrer em 2022 e foi declarado inelegível depois pelo desfile de 7 de setembro. Nesse caso, se aplicar a mesma jurisprudência ao desfile do carnaval que vai homenagear o Lula deveria se tornar inelegível também nesse caso, tá? Vamos entender essa situação aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Falta Prender o Zé Pilantra e o Careca, Líder Supremo Jalim Rabei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Caso Bolsonaro abre margem para inelegibilidade de Lula por desfile. Então, vamos entender o caso do Bolsonaro, né? Você lembra que em 2022, no 7 de setembro de 2022, o Bolsonaro fez uma mega manifestação no Rio de Janeiro, em outros lugares e coisa e tal. Isso foi durante a campanha eleitoral, né? A gente já estava em setembro, no meio da campanha eleitoral, e, assim, não tinha nada de errado ele fazer um comício para atrair pessoas, e foi realmente uma manifestação muito grande. Porém, o que aconteceu? O pessoal argumentou que ele estava usando a estrutura do 7 de setembro, né? Que o 7 de setembro é um feriado nacional, é a comemoração da independência do Brasil. Então, como ele estava usando uma estrutura paga pelo governo, né? Um feriado bancado pelo governo para fazer campanha, isso seria abuso de poder político e econômico, e com isso, isso foi um dos motivos que tornou ele inelegível, né? Lembrando que o outro motivo foi a questão da reunião com os embaixadores. Olha só, a verdade é a seguinte: eu acho que os dois motivos são motivos de merda, tá? Nenhum dos dois tem motivo de fato para tornar ele inelegível, né? Mas agora também essa discussão meio que ficou para lá, porque com a condenação dele lá no caso do, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, não quer dizer nada, isso não faz diferença mais a questão de inelegibilidade, né? O fato é, a acusação é exatamente essa, que ele usou de uma estrutura do governo, dinheiro do governo, para fazer uma campanha, que foi no dia 7 de setembro, e que isso seria abuso de poder político e econômico. Aí você fala, pô, mas e o Lula, né? Aqui, ó, entenda a polêmica envolvendo o enredo da escola de samba sobre o Lula. Então, existe uma escola de samba no Rio de Janeiro, a Acadêmicos de Niterói, que, na verdade, a escola é de Niterói, mas isso é comum, né? Porque você tem as escolas de Niterói competem no Carnaval do Rio de Janeiro também. Então, essa Acadêmico de Niterói decidiu fazer um enredo sobre o presidente Lula, e um enredo que é assim abertamente criticando Bolsonaro, criticando Eduardo Bolsonaro, criticando a família Bolsonaro, elogiando Lula, não sei o que lá. O enredo é 100% político, propaganda eleitoral aberta no desfile dela, né? Evidentemente que, vamos combinar, né? Ninguém assiste essa porcaria de desfile de escola de samba mais. Isso é uma coisa que já ficou no passado. A Rede Globo já luta para conseguir manter um mínimo de audiência e coisa e tal. Mas o pior não é isso. O pior é que essa escola de samba recebeu recursos da Embratur. Então ela, como várias outras escolas de samba, receberam dinheiro do governo. Olha só, é a mesma reação, é a mesma jurisprudência, é o mesmo caso que o 7 de setembro do Bolsonaro. O Lula poderia, se uma escola quiser fazer um enredo para elogiar o Lula, ela pode fazer isso? Em tese ela pode. O que ela não pode é receber dinheiro do governo para fazer isso. Se ela recebeu dinheiro do governo, em última análise, esse dinheiro vem da aprovação do Lula, então há um abuso de poder econômico e político aí. Há margem para, aplicando a exata mesma regra que foi aplicada com o Bolsonaro, tornar o Lula inelegível, com uma vantagem adicional, que é o fato de que nós ainda estamos em fevereiro. Esse desfile da escola vai ser agora no Carnaval. Depois do Carnaval, eles já vão poder entrar com essa ação na Justiça e, eventualmente, pode ser que a inelegibilidade saia até antes do período eleitoral. Se isso acontecer, o Lula já não poderia concorrer nas eleições de 2026.
Isso vai acontecer? Eu vou ser sincero contigo, acho pouco provável. Eles vão dar um jeito de dizer que, mas nesse caso é diferente, porque nesse caso a escola de samba está exercendo a liberdade de expressão só Bolsonaro que não tem liberdade de expressão, o resto todo tem liberdade de expressão, e aí esse caso aqui, eles já fizeram esse tipo de coisa, já voltaram atrás em decisão. Por exemplo, uma das coisas que o TSE questionou o Bolsonaro é porque o Bolsonaro gravou alguns programas da live dele, né, dentro do Palácio do Planalto, né? E não pode, que está usando a estrutura do Palácio do Planalto. Caramba, que estrutura? É uma parede, uma mesa, né? Eu estou gravando aqui na casa que ele morava, né? É outra coisa que era uma besteira também, mas reclamaram, não pode usar a estrutura do Palácio do Planalto para gravar live e coisa e tal. O Lula criou um programa live do... Lembra? É que foi um programa totalmente flopado, né? Acabou que eles até pararam de fazer isso, porque ninguém assistia essa porcaria. Lembra com o Marcos Uchoa, logo no início? Não, que eu vou fazer igual o Bolsonaro, toda semana. Aí botou um jornalista para entrevistar ele. Aonde? Lá no Palácio do Alvorada, do mesmo jeito que o Bolsonaro estava fazendo. Ou seja, quer dizer, para o Bolsonaro não podia, mas para o Lula pode. Vai ser a mesma coisa aqui, vão dar um jeito de dizer, vão inventar alguma tecnicalidade para dizer, não, Bolsonaro não podia fazer isso, mas o Lula pode, né? Então, tá aqui, ó, samba enredo da Escola Acadêmica de Niterói, do Grupo Especial do Rio de Janeiro, levará para Sapucaí. O samba do Alto do Mulundu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Lula que nunca trabalhou na vida dele, puta que pariu. Lula, o pinguço corrupto que ferrou o Brasil, mas enfim. Aqui, ó, não tem metáfora aqui, louvação política explícita, com direito a refrões reciclados de campanhas eleitorais do Lula. Eu vou deixar aqui nessa aba aqui, ó, o endereço do YouTube, caso você esteja num dia muito masoquista, você quer sofrer, quero sentir dor, né? Você pode clicar no link, você sabe todas essas abas que aparecem aqui, eu coloco o link na descrição do vídeo, então você pode procurar isso daqui do Acadêmico de Niterói e ouvir essa porcaria. Você vai ver que é propaganda eleitoral aberta. Crítica ao Bolsonaro direto, crítica ao Eduardo Bolsonaro, chamando ele de traidores da pátria e não sei o que lá. Enfim, é propaganda eleitoral. O que, de novo, eu não vejo nada demais nisso daí. Agora, até porque vocês vão achar que vai ter audiência essa porra, ninguém vê esse negócio, né? Mas a verdade é a seguinte, no final das contas, se teve uma regra para o Bolsonaro, tem que ter a mesma regra para o Lula. Como é que vai ser isso? Um pode, o outro não pode, porque, né, o STF gosta mais de um do que de outro, né? Enfim. O detalhe é que a escola recebeu R$1 milhão da Embratur, autarquia do governo federal, sem contar os 4,4 milhões de reais da prefeitura, que é um aliado do petista, o Eduardo Paes, Dudu Malvadeza, e mais um volume de dinheiro do governo estadual. Eu acho um absurdo isso, cara. Eu acho que, tipo assim, olha só, se a escola de samba, o desfile na Sapucaí atrai um monte de gente. Se os turistas bancam esse negócio, por que você tem dinheiro por que precisa receber dinheiro da prefeitura, porra? Faz com dinheiro do próprio pessoal que pagou ingresso para ver, porra. Né, fica botando dinheiro, pegando dinheiro de escola, de hospital e coisa e tal, para botar na escola de samba, pô, não tem lógica isso, né? Enfim, propaganda eleitoral antecipada e improbidade administrativa. Isso daqui pode gerar a inelegibilidade do Lula, justamente usando o mesmo critério do Bolsonaro, né? Aqui, ó. O processo que determinou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro em 2023 pode abrir margem para a decretação de uma pena semelhante contra o Lula. Pelo menos essa é a visão de advogados eleitorais ouvidos pelo antagonista. O atual chefe do executivo está no epicentro de uma polêmica causada pelo desfile da Escola de Samba Acadêmico de Niterói, que desfilará na Marquês de Sapucaí com um enredo em homenagem ao petista. Nesse ano, a Embratur afirmou um contrato de 12 milhões com a Liesa. Cada escola vai receber 1 milhão do governo federal. Especialistas em direito eleitoral afirmam que esse patrocínio e a exploração da imagem de Lula para um desfile de escola de samba pode configurar crime eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, como é visto ao análogo ao 7 de setembro de 2022, que foi usado como base para a inelegibilidade de Bolsonaro. Ou seja, o fato de ser uma propaganda usando recursos públicos, né? Isso daí gera exatamente o mesmo problema. Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE em outubro de 2023 por abuso de poder político-econômico na comemoração do bicentenário da independência, realizado no dia 7 de setembro do ano anterior, em Brasília e no Rio de Janeiro. Na época, 5 dos 7 ministros entenderam que Bolsonaro cometeu abuso de poder ao usar dinheiro público nas comemorações do 7 de setembro. O próprio Palácio do Planalto sabe do risco e tem aconselhado tanto Lula quanto a primeira-dama Janja a não participar do desfile. Aí vão dizer que é isso, porque o Lula não participou do desfile, então não foi propaganda. Não, foi propaganda, cara. Ficou o tempo todo falando do Lula, criticando o Bolsonaro. É propaganda do mesmo jeito, mesmo ele não estando presente lá.
Além de fazer menções positivas, o petista, o desfile do Acadêmicos de Niterói, tece críticas ao Bolsonaro. E, enfim, essa é a situação. Eu acho que não vai dar em nada. Mas se estivéssemos num país com a justiça real, era para o Lula se tornar inelegível também para 2026. E dá para tornar ele inelegível ainda esse ano, para ele nem disputar essa eleição. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.